uma igreja perfeita aos olhos humanos. Uma igreja que trabalhava, uma igreja que olhava os apóstolos, as pessoas dizendo que eram apóstolos, e quando iam examinar, viam que eram mentirosos. Uma igreja que trabalhava até exaustão, que não se cansava, que perseverava em meio às dificuldades, em meio ao culto idólatra ao imperador. Até aí tem uma igreja perfeita. A gente pode pensar, quem vai ter alguma coisa contra essa igreja? Pois o dono da igreja tem. Jesus diz, eu tenho, porém contra ti, que vocês abandonaram o primeiro amor. O que sonda os corações, aquele que é soberano, o Senhor da igreja tinha algo contra essa igreja. Irmãos, uma coisa é eu chegar para você e dizer assim, você precisa ser mais fervoroso. Você precisa buscar mais a Deus. Você precisa ler a Bíblia mais. Você esfriou. Você perdeu o fervor espiritual. O seu amor por Jesus esfriou. Outra coisa é o próprio Senhor Jesus dizer, você abandonou o primeiro amor. João, antes de ser preso por causa do Evangelho, ele pastoreou essa igreja de Éfeso. E é interessante porque a primeira carta do Senhor Jesus é enviada justamente à igreja de Éfeso. João ficou conhecido como discípulo do amor. E Paulo, quando fala da igreja de Éfeso, Paulo vai elogiar a igreja pelo amor que eles tinham. O amor era conhecido. E agora Jesus, o Senhor da igreja, diz, vocês abandonaram o primeiro amor. Percebam, irmãos, que perder o primeiro amor não é relaxar no trabalho do Senhor. Eles trabalhavam muito e trabalhavam até a exaustão. A perda do primeiro amor também não é desânimo. Às vezes desanimamos, mas esses irmãos nem esmoreciam. E é interessante porque esse verbo abandonar na língua grega significa ir embora. Até aí não tem novidade nenhuma. Mas é interessante que a mesma palavra é usada para indicar repúdio ou divórcio. O trabalho, o compromisso ainda não tinham se divorciado de Jesus. Mas em seus corações, o amor a Jesus, a paixão pelo reino de Deus, já havia declarado divórcio. A igreja de Éfeso era uma igreja que fazia diferença. Era uma igreja que investia no reino. A igreja de Éfeso era um centro missionário, mas estava perdendo o principal, o amor. Abandonar o primeiro amor não é abandonar a fé, isso é apostasia. A igreja tinha fé, a igreja acreditava em Cristo, que Cristo era o Senhor. A igreja de Éfeso se preocupava com a doutrina, se preocupava com o trabalho, se preocupava em perseverar, mas estavam perdendo o amor. Essa igreja estava perdendo o seu brilho, não estava mais amando. Eu sei que às vezes caímos na rotina. Eu sei que às vezes nós não nos comportamos mais como no início da nossa caminhada cristã. Eu quero que você entenda nesse texto a palavra primeiro, não como voltar ao que era antes, mas primeiro é aquilo que vem antes. Se o amor esfriar, tudo vira legalismo. O amor vem antes de tudo. Não adianta trabalhar se não amar. Não adianta fazer vários eventos se nós não amamos. Não adianta saber discernir os falsos apóstolos se não tem amor. Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 13, como vimos no Valentine's Day, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos sem amor, eu nada serei. Ainda que eu profetize, ainda que eu mova montanhas, ainda que eu dê tudo aos pobres, que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada valerá, nada. A vida cristã, irmãos, é para ser vivida com intensidade.
A vida cristã não é para irmos empurrando com a barriga para vermos até onde vai dar. Tem que ser vivido de maneira intensa, com amor, com profundidade. E quando se perde o fervor a Deus, logo nós perdemos o desejo da comunhão, o desejo de estarmos juntos com irmãos, perdemos a noção da importância que é adorarmos a Deus juntos no dia do Senhor. Jesus olhou para a doutrina, elogiou. Que doutrina! Jesus olhou para o trabalho, elogiou. Trabalham muito, até exaustão. Mas Jesus olhou para o amor dele, da igreja, e viu que havia algo errado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como está o seu amor em relação ao Senhor? Como está o seu relacionamento com Deus? Tudo tem a ver com a motivação do nosso coração. O trabalho, a oferta, o envolvimento. Qual a motivação do nosso coração? Quem sabe antes você buscava a Deus com mais intensidade? Quem sabe antes você, na hora do louvor, se derramava, se colocava em lágrimas, se derramava diante do Senhor. Quem sabe antes você vinha para o culto louvando a Deus com alegria, como diz o salmista, me alegrei por estar indo à casa do Senhor. Você vinha ouvir a palavra de Deus e dizia, Senhor, fala ao meu coração, eu quero ouvir a tua voz. Talvez você hoje esteja diferente. Eu venho, mas se pudesse eu ficaria em casa. Talvez hoje você não leia a Bíblia e não tem mais aquele fervor de antes. Talvez quando o pastor começa a pregar, você pense, espero que seja rápido, que não demore. Eu tenho que ir embora. Irmãos, que possamos amar